servos da justiça. Versículos 16, 17 e 18, Romanos 6, diz assim: não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, vamos todos juntos, foste feitos servos da justiça. É isso que nós somos, servos da justiça do Senhor. Pai, abençoe sua igreja na segunda mensagem desse domingo, na palavra que é complementar, mas ao mesmo tempo única, uma palavra que vai com certeza ao encontro, ao mais profundo dos corações. Nos abençoe aqui, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Antes de chegar, irmãos, no primeiro ponto dessa noite, eu queria lembrar de onde partimos. Nós partimos, irmãos, e Paulo partiu, vamos correr com os slides aí, do ensino de Jesus. Essa mensagem de Paulo à igreja de Roma, este capítulo 6, todo detalhado sobre a santificação, não é um insight da cabeça do apóstolo Paulo, ou um desejo de exortação, ou então nasce esta palavra como fruto de uma distorção na igreja. Não que Paulo não estivesse corrigindo uma crença, uma falha de compreensão, mas Paulo parte do mais profundo ensino de Jesus. Foi Jesus que ensinou o problema do pecado e ensinou a escravidão como um cativeiro pecaminoso. Ele disse, Jesus, todo que comete pecado é o que, irmãos? Escravo do pecado. Usando a palavra doulos, a palavra escravo, usando esta palavra realmente de escravidão, o que nós entendemos então é que Paulo nos passou uma mensagem de que escravidão está diretamente linkada e ligada à submissão. Vamos avançar. Já de manhã, então, lembramos que há duas direções e não há terceira via. Já estão debatendo lá na internet, eu já vi, no grupo do PG, já se anteciparam. O que o pastor quis dizer com terceira via? Nada de política, nada. Para quem tem um coração puro, sabe o que eu estou dizendo. Eu estou discutindo que só há duas opções. Ou obedecemos o pecado para o quê, irmãos? Para a morte, ou obediência para o quê? Para a justiça. Não há aquela ideia de que você é agnóstico, então, mas não vai servir o pecado. Não há essa ideia de que você é ateu, mas não vai servir o pecado. Não tem terceira via. Se não segue a Deus, se não anda com Cristo, se não se humilha e recebe o sacrifício de Cristo, perdeu a única ponte para Deus, a única ponte para o céu. Obediência para o quê? Para a justiça. Não há terceira via. Avançamos na compreensão da manhã e chegamos ao primeiro ponto. Vamos lembrar o primeiro ponto que esteve no culto da manhã. Vamos rapidinho? O perigo de ser um servo do pecado. E eu aterrorizei os irmãos com o perigo. Fiz aqui um drama, não foi? Foi pesado o drama do pastor, quase William Shakespeare, né? Que perigo ser um servo do pecado. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, né? Mas debaixo da graça. Qual foi a resposta? De maneira nenhuma. Mas é um perigo. A gente diz assim, tiraram a lei, não tem mais régua, eu posso pecar. É igual rodovia sem radar. É a mesma coisa. Está lá, velocidade máxima, quantos quilômetros? 110 quilômetros. Aí você descobre lá no Google, não sei aonde, que não tem radar. O que você faz? Pé na estrada. Porque tiraram o radar, tiraram a lei, tiraram a ideia punitiva. Você diz, estou livre para soltar o carro, para soltar o pé. A compreensão da igreja de Roma estava nesse nível. Tirar da lei eu posso pecar. E tem mais. Se eu pecar, quanto mais pecado, mais o quê? Mais graça. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Paulo disse, você vai pecar mais para superabundar a graça. Paulo disse, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Ele disse, de maneira nenhuma. E já fizemos logo de manhã, a frase que eu resumi, este ponto está aí. Vamos pensar como é que eu explanei aquele ponto. Irmãos, preste atenção. Nada na vida cristã e na mensagem do cristianismo levará o homem para uma vida no pecado. A verdadeira evidência de uma vida cristã autêntica está na libertação da escravidão do pecado. Nada na vida cristã, nada no ensino cristão pode instruir ou conduzir o homem para o pecado. O indivíduo diz, eu estou na graça, eu estou no evangelho, tenho liberdade para pecar. É mentira, isso não é evangelho. Jesus entrou com aquele chicote lá no templo, chicoteando todo mundo, exatamente porque o pessoal comprava carcaça de animal, sacrificava, era o que aquilo? Permissão para pecar.
Porque o camarada comprava a carcaça no templo, buscava ali no comércio, ia lá, sacrificava e depois saía para onde, irmãos? Direto para pecar. Lembra da bravura de Lutero com as indulgências? Permissão para pecar. Não. Nada na vida cristã e na mensagem do cristianismo levará o homem para onde? Para uma vida de pecado. É para fora do pecado. Lembra que citamos João? O evangelho vai destruir. Lembra de João? 1 João? As obras do quê? Do maligno. Se você vai edificar as obras do maligno, você está absolutamente distante do evangelho. Segundo ponto, vamos recapitular rapidinho. A graça de ser o quê? Um servo da justiça. Aí foi romântico. Já não foi o drama, aí eu romantizei, não é? Eu fui lá com o romantismo que pude gastar, né, pastora Ri? Com o meu jeito carinhoso de falar, eu mostrei aos irmãos que é maravilhoso, irmão, ser um servo da justiça. Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, veja bem, passaram a obedecer o quê? De coração. Colocaram o seu amor, colocaram o seu coração no serviço a Deus e passaram a servir a Deus com o coração. Coisa maravilhosa é quando um crente coloca nas coisas do Senhor o seu coração. A Bíblia diz, onde colocar o seu tesouro, vai colocar ali o quê? O seu coração. A frase resumo da manhã foi a seguinte, para despertar a frase de resumo. Eu resumi com esta frase. Preste atenção que nós aprendemos e temos aprendido com o Evangelho. Na vida cristã, a obediência é a expressão mais tangível da fé. Não existe fé sem obras, não existe fé sem o quê? Sem obediência. A ausência da obediência revela a sua incredulidade e, consequentemente, mata o quê? A sua fé. Pensa que Deus diz, não cobiçarás. Pensa que o Senhor diz, não adulterarás. Pensa que o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura. Pensa que Deus diz tantos nãos para você e você faz sim. Em vez de fazer o não, você faz o sim. A quem você segue? Você segue a Deus, sim ou não? Não. A verdade que você crê é maior do que a verdade de Deus. E você cria para você um conjunto de idolatria. Porque tudo que você crê é em outro ensino, é numa outra personalidade, é numa outra coisa. Porque a verdade de Deus não é o que você crê. Você é desobediente. A Bíblia é dura. A desobediência, a Bíblia diz, é pior do que pecado de feitiçaria. A Bíblia diz isso. Por que tão duro? Porque é como se você prestasse um culto a outro ser. Porque existe um mandamento que te chama a obediência e você decide desobedecer. Erigir um altar idólatra, ou a você mesmo ou outro Deus. Não poder servir a Deus e a quem? A Mamon. Na vida cristã, a obediência é a expressão mais tangível da fé. Pensa comigo, o indivíduo diz assim, que as graças de Deus e a ação de Deus nos justificam pela fé. Elas nos livram da penalidade do pecado. Justificação pela fé. Não sofremos mais as consequências do pecado. Por isso eu fui justificado pela fé. Tudo que era maldição, Cristo fez maldição por mim. Tudo que era uma ação do inferno dirigida a mim, está repreendido. Todas as penas que eu poderia prestar contas diante de Deus e ser sentenciado como culpado, na cruz foi dito, não mais culpado. Mas o que acontece quando o crente tem a justificação pela fé, mas não tem santificação? Falta-lhe obediência. A obediência é a expressão mais tangível da fé. Se ele obedece é porque crê. E se ele crê, irmãos, ele se santifica. Porque ele faz isso pela fé. Se não obedece, é incrédulo. Nega a fé que diz professar. Não pode ser justificado pela fé. É simples assim, irmãos. É dizer, eu creio, mas não pulo. Eu acredito, mas não compro. Eu quero que você vá, mas eu não vou. Não é justificado pela fé. Porque a fé sem obras é o quê? Paulo disse àquela igreja, não adianta dizer, tem que obedecer. Não dá para acordar de manhã, todo dia, e dizer, soldado 66 a serviço do pecado. Da igreja batista romana. Não adianta. Despertar-se todos os dias para viver o mesmo pecado, para com irresponsabilidade praticar pecados. E você diz, onde estamos agora no sermão e onde chegamos no primeiro ponto dessa noite? Vamos lá. A mudança na sua condição de servo. Irmãos, a mudança na sua condição de servo deve ser espontânea e importante. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se. É isso que Paulo está dizendo. Nós fomos libertos do pecado e nos tornamos, a expressão mais nova, servos da justiça. O que Paulo está dizendo? Começou aqui a nascer um novo homem. Está esse novo homem desenvolvendo um ministério que Paulo chama de santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor.
A linguagem é fortemente metafórica. A linguagem bíblica é uma metáfora com o tempo da escravidão. Paulo fala de uma troca de escravocrata. É isso? Escravocrata. Escravocrata. Ô, palavrinha difícil para quem tem a língua presa como eu, né? O que é o escravocrata? O que é esse indivíduo que tem escravo? Solta essa língua, Deus, né? Vamos para a Assembleia de Deus, solta a língua, Deus, né? O que esse escravocrata tem? E quando ele se prende aquele modelo, ele está servindo aquele senhor ali. Pensa lá naquela fazenda, você é escravo, servo, servido naquela fazenda, não tem comida, não tem água, não pode fazer, não pode pedir, não pode implorar, não pode nada, você é escravo daquele sujeito lá. O Senhor Jesus está dizendo, você pode servir e ser o escravo do quê? Da morte. Ele diz, se quiser servir a Deus, você não pode ser escravo do pecado. Você tem que trocar de senhor. Entendeu agora? Você tem que ir para outro governo. Você tem que ser dirigido por quê? Por uma outra mente. Você vai ter um outro senhor soberano, senhor da sua escravidão. Entenda aqui porque Paulo usa essa linguagem. Então, se você estava naquela fazenda do pecado, debaixo do domínio de Satanás, hoje você está servindo na fazenda do céu, na fazenda paraíso, né? Debaixo das mãos do Senhor nosso Deus, dizendo a Ele, não sirvo mais o pecado, eu sirvo a justiça. Eu sirvo a quem, irmãos? A Deus. Aí você diz assim, pastor, mas é simples, é sair dessa fazenda e ir para outra. Não, não é simples não. O problema é, como que a gente faz isso? Como que a gente vislumbra isso? Como que a gente sai de um escravocrata para outro escravocrata? Saiu, glória a Deus. É isso. Romanos 6, 23 nos diz que o apóstolo resume a questão em pelo menos 3 contrastes nítidos. Está na tela, 3. Vamos ver como o apóstolo Paulo mostra que você precisa entender onde está esse cativeiro, onde está essa prisão e como sair dela. Há sempre um binômio aí. Primeiro, está lá, né? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Vamos ver quais são os binômios. 2 senhores, quais são? Está muito fraco, ninguém prestando atenção. 2 senhores, quais são? Pecado e Deus. Ou uma fazenda ou outra. Ou um senhor ou outro. Ninguém pode servir aos 2. Há 2 sistemas. Estamos mexendo agora no seu mindset, no seu intelecto, no seu heartset, né? Na sua personalidade cristã. Estamos mexendo ali naquilo que é o sistema. Tem salário e tem dom. O salário do pecado é o quê? É aquilo que você trabalha para merecer. Salário é dívida. Mas você tem dom gratuito, aquilo que você não fez nada para merecer. Irmãos, um está no universo, o outro está no outro. Um meritocracia, você merece. O outro, pela graça sois salvos. Imerecida graça. Mas há 2 resultados, e aqui é importante, porque o resultado é o placar final. Quando o mundo terminar, você quer saber de que lado você vai estar. Bode, cabrito, ovelha. Vem cá, cabrito. Ovelha. Está lá. 2 resultados, morte ou o que, irmãos? Ou vida eterna. O apóstolo Paulo não brinca de ser apóstolo. Pastor Henri, que instrução. Nos colocou diante de 2 binômios fundamentais para exercermos a nossa fé. Mas ele diz, libertados do pecado, precisamos agora mostrar quem nós somos. Qual será o sentido do apóstolo Paulo dizer libertos da escravidão para a escravidão? Eu fiquei pensando lá, gastei um tempão, pastor Lucas, você me dá uma aula semana que vem sobre isso. Por que Paulo usou a ideia de que você é libertado da escravidão para a escravidão? Ele poderia usar da escravidão para a liberdade, mas ele usa o termo libertos da escravidão. Romanos 6, 19, ele diz assim, falo isso em termos humanos, por causa do quê? Falo isso em termos humanos, está lá, Romanos 6,19. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos à escravidão, a impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, né? E depois ele vai dizer assim, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações, né? Esse verso aí não é o 19 não. Veja o 19 correto, por favor. Falo isso ao homem pela fraqueza da vossa carne. A minha Bíblia diz,
Falo isso, Romanos 6,19, ao homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim diz Paulo, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Por que ele usou a linguagem da escravidão? O versículo correto é este, 6,19. Falo isso em termos humanos, por causa de sua limitação. Ele está dizendo que nós teríamos dificuldade de compreender. E nós teríamos dificuldade de entender que, na verdade, viver debaixo de Deus é viver debaixo do senhorio dele. E que nossa liberdade está determinada ao espaço que ele nos dá para viver e governar. É a liberdade de Adão, a mesma liberdade. Você pode comer de tudo livremente, mas da árvore do jardim o quê? Não pode comer. Há uma liberdade dirigida. Ela não é liberdade de libertinagem. Ela não é liberdade de vale tudo. Ela é uma liberdade debaixo de um senhorio. E a verdadeira liberdade cristã está debaixo de quem? Do governo do Senhor. É uma linguagem comum, simples, e Paulo devota a explicação de que usou esta linguagem para que nós, seres humanos, é isso mesmo, por causa de nós, seres humanos, para que nós pudéssemos compreender. Surge a ideia aqui de um novo Senhor, surge a ideia aqui de um novo domínio, surge a ideia aqui de que a nova vida em Cristo é sim um senhorio, é sim um serviço, é sim, veja, uma espécie de escravidão, é estar livre, mas livre debaixo do senhorio do Senhor. Por isso então Paulo disse, onde reside esse senhorio? O que é então essa ideia que Paulo chega a dizer de escravidão ou de domínio desse Senhor? Está na mudança que a troca de Senhor faz, está na mudança espiritual que esta nova dimensão da fé nos traz. Por quê? Veja, o que essa mudança produz, o que essa mudança nos causa. Em última análise, a Bíblia diz que quem confessou com todas as letras que Jesus se tornou Senhor, precisa também se portar e se comportar com as regras, com os modelos, com os princípios de quem? Do seu novo tutor, do seu novo Senhor. Você não está na mesma casa, você não está sobre aquele governo velho, você está sobre um novo governo, sobre novos princípios, sobre o novo Senhor. Se eu fosse fazer uma versão revista, corrigida, atualizada, pastor Carlos Elias, eu escrevi assim, a mudança é percebida, volta um pouquinho, a mudança é percebida na mudança. Eles vão saber a diferença porque você mudou. Você vai saber a diferença porque aqui é diferente de lá. Lá outrora, aqui o quê? Aqui agora. Lá morte, aqui o quê, irmãos? Justiça e vida. É uma tutoria diferente. É absolutamente, irmãos, bíblico pregar o evangelho da mudança, entender que quando estamos debaixo da luz de Cristo, servindo a justiça, não o pecado e a morte, nós temos na obediência o privilégio de viver uma vida diferente. Paulo vai chamar essa vida de vida santa. Vida santa. Romanos 6,19, o finalzinho do verso 19. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão, está lá, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora essa escravidão à justiça, que leva ao quê? Que leva à santidade. Não há cristianismo sem vida santa. Alguns vão dizer, pastor, santo só na igreja católica. Santo beatificado, canonizado na igreja católica. Agora, santo na igreja batista, todos vós sois santos. A carta de Deus aos romanos, aos santos e fiéis que estão em Roma. Imagina hoje à noite a carta a Campo Grande, aos santos e fiéis que estão o quê? Em Campo Grande. Onde estão os santos e fiéis da PIB Campo Grande? Levante a mão. Essa carta é para nós. Essa carta é para você. Essa carta é para mim. É este tipo de justiça e de escravidão à justiça, essa é a palavra, está lá, é dura, mas é a palavra, debaixo do senhorio de um novo tutor, é ela que nos leva à santidade. Então o apóstolo Paulo nos propõe como contrapartida que uma vida santa é uma vida de obediência. Eu coloquei no próximo slide, aquele da cruz, o que você antecipou, exatamente assim. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, olha que palavra forte. Libertados, liberdade, para ser o quê? Escravo. Da escravidão do pecado para ser um escravo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, Romanos 6,22, é o que, irmãos? A vida eterna. A envergadura da vida cristã é muito diferente. A santidade não é no templo, no culto ou só aqui dentro. A santidade é para a vida toda.
Irmãos, que santidade gloriosa é a santidade para a vida toda. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 14, a gente vai concluindo aí para o último ponto. Romanos 14, eu queria que você pegasse a partir do verso 1. E você vai entender como a santidade de Deus nos atinge em cheio, irmãos, e modifica a nossa vida na vida. A nossa vida na prática. A nossa ação comum como servos de Deus em sociedade. Romanos capítulo 14, a partir do verso 1, ele vai dizer: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não com contendas sobre dúvidas. Agora veja, versículo 2, Romanos 14, 2. Um que crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas o quê? Alimentos e vegetais, vegetarianos e veganos. Isso já tinha lá naquela época. Chega na Semana Santa, você liga assim: pastor, Semana Santa, pode comer carne? Eu digo: irmãos, a R$150 se você comer, é um milagre. Então pode, se você tiver 150, 100. Eu estou comendo batata dorê com ovo aqui, porque o negócio está, nem peixe deu para comprar na Semana Santa, irmãos. Veja se tem algum tipo de legislação no Evangelho para comida. Está entendendo o que o Evangelho está dizendo? Entendeu, pastor Lucas? Está o cara em casa comendo peixe sem sal, com água morna, aí olha para o vizinho comendo aquela picanha. Ui, blasfemo! Misericórdia. O cara é bem sucedido, tem dinheiro, comeu a picanha, pagou, não roubou, e você está blasfemando a vida do irmão, porque você é fraco. Versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve o quê? Condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Irmãos, coisa linda o Evangelho de Deus. Viu, Carlinhos? Você é vegetariano e eu gostando de uma picanha, Deus ama a gente do mesmo jeito. Isso é muito bom, cara. Isso é muito precioso. Zé Luiz, Deus amando a gente na beleza das nossas fraquezas ou das nossas forças. Isso é santidade. Deus não está falando de gente perfeita, Ele está falando de gente humana, falha, que tem diferença de comportamento, mas que a santidade está nele. Porque quem justifica e santifica é quem, irmãos? É o Senhor. Não é o que Ele come, não é o que Ele faz. Quem o santificou é o Senhor. Ele vive e faz, ou na fraqueza ou na virtude, porque Ele é santo, porque Deus o chamou, tirou do serviço do pecado, colocou na fazenda do paraíso servindo a Deus. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Versículo 5. A quem considere o dia mais sagrado do que outro. A igreja lá abre o sábado, a minha domingo. Glória a Deus! Glória a Deus! Não tem dia mais sagrado. Deus não tem dia, não tem noite. Esse que não dorme, não descansa, o guarda de Israel. Se segunda-feira você quiser estar aqui amanhã, 8 horas, e a gente entrar aqui numa vigília de 8, então vem comigo que eu vou com você. Porque Deus não tem dia mais especial. Para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Glória a Deus, irmãos. É o Senhor que nos santifica. Eu gosto do Evangelho e da mensagem de ser santo, porque ser santo não é o que o outro pensa de mim, é quem Deus diz que eu sou. É quem o Senhor faz de mim. Isto é santidade. É o Cordeiro e o sangue do Cordeiro cobrindo os meus pecados. Isso é santidade. E sou eu frutificando em obediência todos os princípios e amando todos os mandamentos do Senhor. Isto é santidade. Isso é santidade. Eu vou correr aqui que o tempo vai, né? 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. 8, dá para ler todo mundo junto? 8, vamos lá, bem bonito. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos. Morreu porque é pecador, morreu porque falou mal do pastor, morreu porque, coitado de você. Nós vivemos e morremos porque Deus decidiu assim, e é para a glória do Senhor. Isso é vida santa. Você está debaixo da soberania e dos cuidados de Deus. Cuidado com esse negócio de um para cá, um para lá, um juízo para cá. A régua do mundo e da santidade não sou eu nem você. A régua de Deus Santo é a própria santidade de Deus. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Nada foge à centralidade do governo de Deus. Nada foge à edição maravilhosa de um Deus que tem o trono dele na cabeça dele, o cetro dele na mão dele.
Vai ser um escândalo você ateu, você agnóstico, chegar lá no final da história, olhar para Deus e dizer: e eu que nunca acreditei no Senhor, vai caminhar direto para o fundo do poço, vai descer ao fundo do abismo, porque o salário do pecado é a morte. Com toda a sua ciência, toda a sua sabedoria, todos os seus diplomas, seu ateu, seu agnóstico, vai terminar no fundo do poço, num grande abismo, porque Deus existe, é Senhor de todos, e a santidade da igreja não está na sua empáfia, na sua avareza, na sua grandeza. A santidade da igreja está num Cristo servo, que desceu da glória, esvaziou-se a si mesmo, e morreu morte de cruz, para que nós pudéssemos, irmãos, ser salvos. Esta é a mensagem da igreja. São 8 exemplos maravilhosos, para que você veja a envergadura da vida cristã. 8 exemplos: comer, beber, Romanos 14, 2-9, comer, beber, ser fraco, ser forte, estar de pé e cair. Não pense que Deus não estava governando até mesmo a queda do apóstolo Pedro, quando recrudesceu. Foi o Senhor ensinando a ele uma das lições mais preciosas de quem Jesus é para a vida dele. Até naquele cair, o Senhor o levantou. É assim que eu creio, é assim que eu vejo. Então, irmãos, no texto sagrado, a diferença incomum e absoluta entre as duas relações de serviço, ou ao pecado ou a Deus. Romanos 6:20, quando vocês eram escravos do pecado, Romanos 6:20, estavam livres da justiça. Tem na tela? Pode colocar na Bíblia, Romanos 6:20, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Tradução difícil, hein, pastor Lucas? Tradução difícil, pastor Henri. Vamos traduzir. Tradução. Pastor Carlos Elias traduziu. Orem por mim, que eu esteja certo. Se vocês servem ao pecado, não podem servir à justiça. Escravos do pecado, livres da justiça. Você está na fazenda do diabo, servindo o pecado, você não está na fazenda do serviço a Deus. Está livre daqui porque está servindo quem? Lá. É isso que o texto diz. Equivale simplesmente a dizer que eles não eram servos de quem? Da justiça. Então somente serviam ao diabo, ao pecado, e o salário do pecado é a morte. A condição lastimável dessa gente é que eles estão presos do pecado. Por quê? Estão presos do pecado, mas estão livres e longe de todo o bem. O que isso significa? Romanos 6:21. Quando alguém está no lastimável serviço da escravidão e do pecado, está longe de todo o bem. O que isso significa? Romanos 6:21. Que o fruto que colheram, então, das coisas das quais agora eles estão se envergonhando. Tudo o que eles plantarem, tudo que eles colheram, Romanos 6:21, eles têm vergonha. Não dá para se orgulhar. São frutos terríveis, são obras banais, são coisas vazias. Eles olham e têm vergonha. Quem profetizou isso? O profeta Isaías. O profeta Isaías revela-nos claramente o fruto de um escravo do pecado. Que vergonha frutificar como escravo do pecado. Isaías 64, versículo 6. Eu não sei se vamos conseguir localizar. Se seja crente, abra a sua Bíblia. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Pode voltar a tradução? Volta um pouquinho. Somos como impuro, está lá. Todos nós, todos os nossos atos de justiça, atos que nós achamos justos, são o que, irmãos? São o que? Trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não dá para chamar de irmão, irmãos, quem não é irmão. Não dá para dizer que o cara que está fazendo boas obras, simplesmente porque o feito dele é bonito aos olhos humanos, é obra humana. Porque se ele está na fazenda do inimigo, é trapo o quê? De imundície. Porque sua natureza é o quê, irmãos? Pecaminosa. Você pode ir para mais distante aldeia do Amazonas, fazer uma casa de sapê, levar água filtrada. Ajuda aquela comunidade. Em nível de evangelho, em graça salvadora, aquele índio, aquele tal, ele vai para o inferno com toda a casa de palha e com a água filtrada dele. Porque você levou para ele o quê? Somente trapo de imundícia. Ah, mas não tem que levar? Tem que levar. Tem que fazer água, tem que fazer água. Tem que ter hospital, tem que ter saúde, tem que ter indigenista, tem que ter sociólogo, tem que ter polícia, tem que ter tudo, tem que ter bombeiro. Não, bombeiro não precisa não, tem água no rio.
que eu estou dizendo é que se não tirar daquela fazenda para esta fazenda, daquele governo para esse do governo, tudo que você leva é trapo de imundícia, porque você leva a sua natureza pecaminosa, e você leva outra coroa, que não é a coroa do Rei Jesus. Você está levando, na verdade, a escravidão e mantendo a escravidão do pecado. Paulo afirma que quando praticamos esse tipo de coisa, Romanos 6:21, o fim deles é a morte. O que Paulo está dizendo é que fora da justiça não há liberdade, e sem liberdade, irmãos, não há vida. Sem liberdade não há vida, somente morte. O servo do pecado, apesar de toda a empáfia de liberdade, tem na sua soberba e na sua arrogância simplesmente frutos dos quais se envergonhar. Está aí Romanos 6:21. Quais são os frutos dos quais ele vai se envergonhar? Abra por favor Romanos 1:29 e vamos ver os frutos que envergonham aquele que está servindo ao pecado e vai levar seus trapos de imundícia adiante. Que frutos são esses que ele tem vergonha? Romanos 1:29 até o 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São o que, irmãos? Bisbilhoteiros, essa saiu fácil. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, aqui o pior, arrogantes e é isso aí. O sujeito é um lixo diante de Deus, mas é uma arrogância, hein? Misericórdia, é uma presunção. O Senhor tem dito, frutos da sua imundícia, do seu serviço pecaminoso, não estão debaixo do governo do Deus Criador, por isso frutificam assim, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais. 31, são insensatos, mas o que, irmãos? Desleais, sem amor pela família, implacáveis. Meu Deus, Romanos 6:21, tem muito do que se envergonhar da sua arrogância e da sua presunção. Aí você diz, pastor, o que é isso? Hamartia. Hamartia, Paulo fala pecado. Hamartia é a palavra grega aqui, o poder que o pecado tem de destruir uma pessoa. Isso é hamartia, o pecado e o seu poder de destruir uma pessoa. É por isso que Paulo apela para que haja uma mudança na condição de servo, para que haja também uma mudança na produção dos frutos. Mudou a condição de servo, mudou a produção dos frutos. O fazendeiro é outro, a técnica, a produção é outra, o agricultor é outro, irmãos, o escravocrata é outro. Ele coloca você debaixo do governo dele. Vamos terminar o sermão, o último ponto eu termino. O que pregamos como último ponto e o segundo ponto desta noite? A liberdade que frutifica para a vida eterna. Coisa linda, irmãos, é ser servo e escravo de Jesus, porque Ele nos liberta e nos faz frutificar, não para aqui, e não frutos dos quais temos que ter vergonha, mas os frutos que vão para a vida eterna. Vamos ler Romanos 6:22 todos juntos? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos de Deus, fruto que colhem leva à santidade e o seu fim. Que beleza esse fruto, fruto que não precisamos nos envergonhar, e o fruto que nos leva à vida eterna. Esta é a mais magnífica declaração da Escritura Sagrada. Ela define a realidade espiritual de todo cristão que está aqui nessa noite e de todo cristão que nos ouve. Esta é uma mensagem para nós darmos aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós somos essa geração libertada do pecado, com frutos que levam à santidade, cujo fim é o portão do céu, a eternidade. O Evangelho não somente nos diz o que fazer, mas aqui o Evangelho nos apresenta razões para fazê-los. Temos todas as razões e todas as motivações para amar e para viver o Evangelho. Romanos 6:11. Da mesma forma, disse Paulo, Romanos 6:11, considerem-se mortos para o pecado, mas o que, irmãos? Vivos para Deus. Que mudança de mentalidade, que mudança de percepção, quando Paulo insiste com a igreja, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos, vivos. Como é que era o negócio? Morto, vivo, morto, vivo, é isso aí. Paulo disse, vivo. Paulo disse, vivo. Não fique prostrado. Você passou da morte para a vida.
Ah, mas que mensagem poderosa. Quando os mortos-vivos entenderem esta mensagem, trocarão a morte pela vida. O sermão inteiro de hoje foi simplesmente para lembrar a você que servir ao pecado, irmãos, tem um salário muito ruim. Servir ao pecado e trabalhar pelo pecado paga muito mal. Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? Mas trocar, irmãos, de senhor, ir para outro senhorio, Romanos 6, 23, é dom gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo diz o salário do pecado é a morte, o que é que ele disse? Ele disse thanatos. Eu não tenho dúvida que aquele pessoal que botou lá o Thanos pegou aqui o grego, hein? O cara pegou. Thanatos, aquele cara da morte lá do filme. Thanatos, morte. O que significa thanatos, morte? Não é apenas morrer espiritualmente ou fisicamente. Thanatos é separação total de Deus. Paulo adverte aqueles crentes que thanatos é sua obediência ao pecado, e sua obediência ao pecado e sua permanência no pecado o isolam, o afastam, porque Deus é santo. O que atrai esse nosso Deus é o ser santo, é o desejar a sua santidade, porque os nossos pecados fazem separação entre quem, irmãos? Entre nós e o nosso Deus. Thanatos é a morte que começa aqui. Thanatos é a vida sem Deus de quem vive aqui. É aquele menino que usou droga a noite inteira, está na rua babando, e que seus amigos foram embora e largaram ele com a cara na lama, depois da festa rave, porque nessas horas não tem amigo, né? Tem solidão, droga e perdição. Quem vai buscar é o policial ou o pai, o próprio coitado que não consegue chegar em casa, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É isso que é thanatos. Thanatos não é simplesmente morrer, colocar numa urna e dizer, coitado, foi para o inferno. Não, é começar a morrer aqui. É a vida que não vai ser vivida aqui. É aquele pai que descobre que a sua mulher o adulterou, pega uma arma, mata a mulher e mata o amante. O salário do pecado é o quê? É a morte. Isso é thanatos. E o sujeito diz que a Bíblia não é importante, que a Bíblia não é um livro de Deus. A Bíblia é para hoje, irmãos. A palavra é para agora, porque ela tira essa arma da sua mão, ela tira essa droga, esse pico do seu braço, ela tira esse desejo, essa natureza de pular o muro, de sair de casa. Ela ensina você valores e princípios para viver aqui, porque a vida começa aqui, mas a morte pode começar também, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É isso que Paulo está brigando com aquela igreja e despertando a igreja, sacolejando e dizendo, não quero morrer, porque morrer não é bom. Paulo sabe sobre morte e define morte em 2 Tessalonicenses 1:9. Não sei se vai colocar na tela. 2 Tessalonicenses 1:9. Olha como Paulo define morte. Eles sofrerão, diz Paulo, a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é morte, irmãos. Diga assim, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia da geração que não escolhe a vida, mas a morte, porque sofrerão a pena da destruição eterna e a separação, 2 Tessalonicenses 1:9, da presença do Senhor. Mas no outro lado deste ensino, há 3 caminhos para a liberdade e há 3 passos pelos quais podemos viver de forma absolutamente distinta, diferente. Coloca o último slide para mim, eu quero terminar a mensagem. Há 3 coisas que eu quero dizer, que o Senhor nos inspira a dizer e a terminar essa palavra de libertação nessa noite. O convite de Jesus para você nesta noite está no verso 22. Veja Romanos 6, 22. Volte os seus olhos e aí terminamos o texto. Romanos 6, 22. O texto é conhecido, eu já o li aqui várias vezes nessa noite, não foi? Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? A vida eterna. São 3 coisas. Primeiro, libertos do pecado, tornem-se o quê? Servos de Deus. Irmãos, a mudança determina a mudança. Saia dessa fazenda, saia dessa escravidão, vá para a fazenda paraíso. Coloque sobre você uma nova gestão, e você verá o que é deixar de servir a escravidão, que é para a morte, e servir a justiça, que é para a vida, amém? É isso que Paulo está dizendo. Seja um servo, mas naquela casa, seja um servo daquela verdade, seja um servo de Jesus. Segunda verdade, irmãos, colham os frutos de sua santidade. Que coisa boa, irmãos, é colher e encontrar um crente que frutifica a santidade. Pensa em frutos de santidade, pensa numa igreja santa. Porque os frutos do Espírito são, como é que é? Amor, mais o quê? Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é isso? Temperança. Irmãos, quantas coisas não estão debaixo da lei? Porque não são da lei, são frutos do Espírito. Que coisa linda quando o céu frutificar aqui.
não soberba nem altivez, desobediência aos pais. Leram a lista lá, terrível? Não aquela de Romanos 1. Queremos Jesus, somente Jesus e os frutos de sua santidade. Terceiro e último apelo, irmãos, está em Romanos 6, 22. Recebam o que, irmãos? A vida eterna.